Aí diz que quando os deuses nos fizeram, eles queriam ter a certeza de que tudo, toda a sua genialidade coubessem naquela forma. Então, eles foram derramando a luz do sol, derramaram o brilho das estrelas, a sabedoria da Mãe Terra e a escuridão também. Só que, claro, aquela forma jamais conseguiria abrigar tudo aquilo. Então, ela explodiu em inúmeros pedaços. E aí dizem que é por isso que a gente vem procurando uns aos outros desde então. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim: ah, essa pessoa certamente sou eu. A gente olha para outra pessoa e fala: ah, certeza que essa daí poderia ser eu. Mas às vezes a gente olha para algumas pessoas e fala assim: meu Deus, como é que essa pessoa poderia minimamente ser eu? Talvez o grande mistério, né, a grande sabedoria, é que não haja definitivamente um eu. Olá, ouvintes do Trocas Preciosas. Que bom ter você aqui em mais um encontro. Hoje, a nossa conversa é sobre algo tão antigo quanto a humanidade e tão vivo quanto o momento presente: o poder de contar histórias e de como elas nos curam, nos escutam e nos ajudam a tecer sentido para aquilo que vivemos. E para essa troca tão especial, recebemos uma convidada muito querida, Ana Rossetto. Ana é contoterapeuta, escritora e criadora da contoterapia e do método Tecendo Realidades. Pós-graduada em contos de fadas e mitologia comparada. Ela une tradição oral, escuta e cuidado simbólico por meio das histórias. Prepare um cantinho aconchegante, respire fundo e venha se deixar levar por essa troca preciosa. Olá, ouvintes do Trocas Preciosas. Que bom retornar com vocês. Hoje o episódio vem com um sabor especial. Pela primeira vez recebemos aqui uma convidada muito querida, a Ana Rossetto. E o nosso tema já diz muito: preciosidades e possíveis atravessamentos proporcionados pelos contos. Vem comigo, vem com a Pri e vem com a Ana, que a gente vai entrar no universo do Era uma Vez? Mas será que é? Seja bem-vinda, Ana. É uma alegria te ter aqui. Adri, Pri, grata pelo convite. É um prazer poder estar aqui para a gente falar sobre contos, sobre conterapia, esse universo encantado das histórias. E já para a gente começar com Era uma Vez, como os contos surgiram na sua vida e como eles se tornaram objetos de trabalho, pesquisa e desenvolvimento? A resposta acho que acabar ficando um pouco comprida quando eu estava pensando nela, porque eu pensei, gente, tem tanta possibilidade de responder, mas acho que, como a maioria das pessoas, começa lá na infância. Eu sou filha de pai tardio, ele tinha 47 quando me teve, então ele tinha muita história para contar, história de vida. Junto com isso, eu tinha aquelas coleção de contos de fadas que a capa tinha aquela imagem. Me fugiu o nome, aquela tipo de laminação que quando você vai mexendo, vai mudando a imagem. Então eu tinha aquela coleção que eu amava de contos de fadas, e meu pai vivia colocando música clássica. E para quem gosta de música clássica, sabe que é uma história que tem ali. Se você soltar sua imaginação, você vai que vai, né? Você vê o Lago dos Cisnes tem uma baita história. Se você pegar o Quebra-Nozes, tem uma baita história. Enfim, então acho que essa imaginação na infância ela foi muito cultivada, sabe? O tempo passa, eu continuei lendo, eu sou uma leitora voraz de ficção, mas eu vou voltar para o universo dos contos mesmo quando eu me torno mãe. E aí eu percebo que no convívio com os meus filhos eu faço determinadas escolhas, que eu saio do corporativo, eu começo a ser empreendedora, na época era confeiteira, eu fazia cookie design e tal, bolacha decorada, sabe, biscoito decorado, para poder ter esse tempo um pouco mais flexível, um pouco mais presente com os meus filhos. Eles chegaram e eu percebia que se eu estivesse na presença mesmo com eles, então, assim, se os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas ações, eu estivesse realmente ali íntegra, inteira com eles, nos momentos de troca, nos momentos de convivência, o impacto que isso gerava trazia mais tempo eles ficavam mais sossegados, assim, mais tranquilos, mais exploradores nas suas próprias coisas, sem aquela agitação maior.
exames ficavam mais saudáveis. Essa observação, ela veio porque maternidade foi uma revolução. Comecei a fazer um monte de terapia, porque, enfim, as coisas começam a vir à tona. Aí, depois de fazer um monte de terapia, eu fui fazer essas terapias, fazer a formação dessas terapias. Então, eu tinha essa propensão para olhar para isso. E aí, eu me perguntei, poxa, às vezes é muito desafiador para mim estar completamente presente com eles. Qual seria a atividade que eu poderia fazer, que é uma atividade que eu, como adulta, gosto e que eles, como criança, gostam? E aí, para mim, veio fazer contação de histórias. Para minha sorte, eu me inscrevi num curso. Minha mãe se empolgou também, escreveu para poder contar a história para os netos. E esse curso foi na Casa do Contador de Histórias em Curitiba. E a minha primeira instrutora, a Marta Teixeira, ela é uma psicóloga antroposófica. Isso foi muito interessante, porque as coisas que ela falou nessa formação, nesse curso, fizeram eu parar para pensar que, gente, talvez assim, de uma forma inocente, ou mesmo por falta de conhecimento, eu achava que conto, é só para essa fase, né? Contos são essas coisas simples, essas histórias pra você contar para criança. Mas as coisas que ela contou lá descortinou todo um potencial e toda uma profundidade que os contos trazem. Aí eu fiquei assim, encantada. Só que não foi nessa hora que eu comecei a trabalhar. Foi quando os meus filhotes cresceram o suficiente, eu voltei a trabalhar, mas não com confeitaria, porque aí eu já tinha mudado demais, eu já era outra pessoa, eu já tinha feito tanta terapia, tanta formação, né, nessas terapias mais holísticas. Falei, eu preciso trabalhar com isso. E quase como uma constelação, sabe? Uma junção de estrelas que se alinham. Um dia eu dividi a sala com colegas terapeutas para fazer os atendimentos, porque começo é pouquinho, né? Então você vai fazendo o que dá com o que tem, vamos dividindo, todo mundo vai se ajudando e vamos que vamos. E esse terapeuta, sabendo que eu dava oficina de contação de histórias para pais, sabendo que eu trabalhava com reprogramação biológica, com coaching, com várias dessas ferramentas, ele falou assim: por que você não cria uma história para mim? Foi completamente inesperado, mas também foi o início do que hoje, agora, 10 anos depois, um pouco mais, a gente chama de conterapia e é o que está acontecendo. Então, os contos, eles acabaram surgindo na minha vida, mesmo com encantamento, mesmo com um vínculo com meu pai, mesmo com alimentar essa imaginação, sabe? Esse mundo encantado. Chegou numa altura da vida que eles serviram para criar vínculo com os meus filhos, até que lá na frente acabou virando uma profissão. Então, foi mais ou menos assim essa jornada com os contos. E Ana, antes da gente entrar assim especificamente no contoterapia, eu queria que você contasse para nós quais são as características principais dos contos e qual a influência dos contos na elaboração de novas narrativas e também na compreensão da vida numa perspectiva mais ampla. Tá. Característica dos contos. Os contos, eles acabam trabalhando com uma linguagem muito simples. Só que como a gente está falando de imagens, de símbolos, de metáforas, de alegorias, essa linguagem, essas imagens, elas acabam sendo muito condensadas. Então, quando você fala de uma floresta, quando você fala de um castelo, quando você fala de uma chave, um animal, uma montanha, né? Nós não estamos falando da montanha literalmente, da chave literalmente. Há camadas aqui de sentido. Pensa numa chave. Você vai começar a se relacionar com essa imagem e você vai perceber que uma chave pode estar dizendo sobre coisas, pode estar indicando sobre coisas que precisam ser abertas. Ela pode estar falando sobre acessar, eu quero acessar uma coisa. Mas, ao mesmo tempo, dependendo como que ela aparece na história, ela também pode estar dizendo que ela está bloqueando alguma coisa, que ela está te fechando para fora, que você não tem acesso. Então, veja, é uma linguagem simples, mas uma chave condensa muitos significados. Então, eu acho que quando a gente está falando de contos, dentro aqui com esse viés mais terapêutico, que não é só entretenimento ou não é só educação, que são as outras áreas que a gente trabalha com conto, mas dentro da terapia, essas camadas de sentido, elas são muito interessantes para nós, né? Eu acho que ela é uma das características principais para a gente poder trabalhar com conto. Além disso, tem algo muito interessante nos contos, porque os contos, eles estão mostrando pra gente uma situação humana por meio dessas imagens e dessas ações.
E isso que o conto faz, que é mostrar, não é explicar, é mostrar. Esse mostrar vai favorecer o nosso envolvimento imaginativo. Quem está escutando se envolve imaginativamente com essa história. Nesse contexto, a gente não está chegando num atendimento terapêutico, por exemplo, conto terapêutico, a gente não está entregando uma tese para a pessoa. Essa pessoa, quando ela está em contato com a história, ela está acompanhando a cena, ela está acompanhando o personagem, todo aquele movimento de travessia, de superação, porque toda a história está falando de um desafio que aquele protagonista precisa superar. Então a gente está vendo esse movimento. O Guilherme Brockington, ele e os outros colaboradores dele, né? Eles fizeram um estudo há um tempo atrás e publicaram um artigo, aplicaram. Eles tinham 2 grupos, aplicaram contação de histórias para crianças na UTI, né? O grupo que controle era essas crianças que estavam ouvindo histórias e o outro era que estava tendo atividades de adivinha, né? De adivinhação. Bom, esse estudo concluiu que quando você ouve histórias, você aumenta a ocitocina, você diminui o cortisol, a sua percepção de dor diminui, você começa a enxergar a vida de maneira mais positiva. E nesse estudo ele fala um negócio que me lembra isso que eu quero dizer para você. Ele traz esse conceito de transporte narrativo. Então, quando você está trabalhando com um conto, aquelas crianças, elas não estavam dentro das 4 paredes daquele quarto de hospital. Naquele momento, elas estavam lá, não era uma vez, em algum lugar lá que a história estava sendo contada. Então teve esse transporte narrativo. Acho que a grande sacada dos contos é isso, sabe? Quando a gente está trabalhando com ele, quando a gente está ouvindo, se relacionando com essa história, por algum momento nós estamos lá. Então, nós não estamos explicando as coisas, né? Nós estamos mostrando as coisas. Eu não estou dizendo que mostrar, que transporte narrativo é a mesma coisa, eu só estou fazendo essa associação, sabe? Tem outra coisa que os contos fazem, eles ajudam, quando você vai tendo mais contato, você vai ampliando o seu repertório interno de imagens, de arquétipos, de opções, né? De situações que os humanos passam e vivem. Então, quando você amplia o seu repertório, entre em contato com essas possibilidades. Em algum momento você se coloca lá naquela perspectiva. Pelo tempo que você está ouvindo, você está lá, você não está aqui na sua vida. Né? Você começa, você se descola, você cria uma distância das coisas que você viveu. Então, por exemplo, o Wilfred Bion, ele vai falar pra gente, para quem gosta do Bion e da psicanálise, ele vai falar pra gente da função alfa e da função beta, que é esse pensamento bruto. Quando acontece um trauma na nossa vida, quando acontece alguma coisa muito desafiadora, uma das maneiras de a gente lidar com isso, de elaborar isso, é via conto, é via história, é via as imagens do conto. Porque senão a gente fica muito preso no fato bruto em si. Mas as histórias, elas nos possibilitam falar dessas coisas humanas, dessas questões humanas, sem falar diretamente da gente. E quando a gente está fazendo isso, até a escola de psicossomática de Paris, ela tem esse estudo que ela mostra que as pessoas com predominância de pensamento operacional, elas tendem a desenvolver mais doenças crônicas. Ou seja, quem alimenta, fortalece o seu pensamento simbólico, consegue elaborar os fatos brutos, as situações que você vive. E se você consegue elaborar, se você tem mais pensamento simbólico, você consegue, consequentemente, não ficar tão doente, ter mais saúde, digamos assim, ter mais bem-estar, mais harmonia, né? Então, quando você por exemplo, a pessoa está vendo uma coisa, ela pode pensar assim, sei lá, eu fracassei, fui traída, perdi alguma coisa, tô perdida, não sei, tô abandonada, sabe? Ela pode pensar isso. Quando ela ouve uma história, a experiência com a história, encontra uma forma narrativa para que ela possa perceber isso que ela está vivendo, que é bruto, como se fosse um processo. Porque é como eu acabei de falar, essas imagens estão em ação. O protagonista está se movimentando.
O conto é um processo que nos mostra o que a gente vive na experiência humana. Então, de repente, eu vivi aquela coisa, eu tô presa naquilo, fui traída. Ok, tá bruto. Quando eu entro em contato com uma história que tá trabalhando esse tipo de tema, chega até a dar um alívio, porque eu consigo ver um movimento. Eu não sou aquilo, eu estou passando por aquilo. Para quem gosta de logoterapia, perdão, a logoterapia, a logosofia do Viktor Frankl, é exatamente isso. Você sai desse movimento de por que isso está acontecendo comigo, por que eu vivi essas coisas, né? Qual é o sentido de eu viver isso? Qual é o processo? Então eu acho que eu espero que eu esteja respondendo a sua pergunta, porque a gente se empolga e vai falando. Então, quando você me pergunta como que o conto ele ajuda a gente a elaborar as nossas, enfim, as nossas compreensões da vida, né, numa perspectiva mais ampla, eu acho que é justamente isso. Ele muda o enquadramento interno de uma experiência. Ele não vai apagar o que eu vivi. O que eu vivi tá ali, é um fato vivido. Não se apaga. Só que quando eu entro em contato com o conto, esse enquadramento que eu dei interno da minha experiência, ele pode mudar. É isso. Sim, não, maravilhoso. E uma coisa que me chamou muita atenção do que você trouxe é a diferença entre mostrar e explicar, né? Que o Uhum. conto ele nos mostra e a gente acaba tendo um distanciamento seguro para que a gente possa elaborar as nossas próprias experiências, né? Exatamente. É extremamente respeitoso porque eu posso escolher a minha autonomia, né, essa necessidade humana tão fundamental, a autonomia, ela é respeitada no conto. Eu tava lendo um trechinho de no site da Susan Perron, você deve conhecer, né? Uhum. E aí o que você falou agora tem um trecho que eu até separei aqui, que ela fala que a história abre como um espelho dos desafios, sem julgar, caminha por uma transformação e fecha numa imagem de possibilidade. Uhum. Não num final feliz, forçando, mas numa harmonia que mostra que o outro desfecho é possível. Aí, dentro disso ainda, e dentro dessa frase, é isso que ajuda a gente a olhar a própria vida com mais amplitude? Exatamente. A gente amplia perspectivas. Porque a Uhum, história é um enquadramento de uma situação humana, sei lá, dessas angústias da vida, né? Esses desafios que a gente tem na vida. E que colocam, que trazem perspectiva, que trazem movimento. E a uhum, cada nova história que a gente ouve, são novas perspectivas, novos ângulos que a gente pode acessar. Por algum momento, pelo transporte narrativo, né? Por essa sensibilidade de mostrar e não querer ficar explicando, eu me coloco naquele lugar. Se o conto é. O conto, eu vejo que a gente pode explicar ele tanto como uma expressão das experiências humanas, porque afinal de contas somos nós que produzimos eles, como eles também são, ao mesmo tempo, um espelho das experiências humanas. Eu posso me enxergar ali também. Então, sim, é isso mesmo. Susan Perry é maravilhosa, Nancy Mel também. uhum. Assim, os nomes são extensos, né? Pelo que eu já pude ver. Vou abrir um parênteses aqui para os nossos ouvintes. Para quem não sabe, eu estou fazendo a formação de contoterapia com a Ana. Então, eu recomendo. E a lista de nomes para leitura são realmente extensas. Tem Ah, tanta coisa boa, não adianta, é difícil não colocar na lista de recomendação e deixar alguém fora, parte o coração, é aí coloca verdade. tudo lá. Não, eu comprei aquele dos símbolos ali que eu fiquei assim encantada, né? Mas vamos lá. Ana, como a arte, através dos contos, nos ajuda a elaborar e organizar emoções, sentimentos e incompreensões da realidade, de uma forma acolhedora e viva, mesmo sabendo que se trata às vezes de uma ficção. É porque assim, uma história, ela pode ser uma ficção. Só que o que ela mexe na gente, o que ela ressoa, o que ela mobiliza na gente é real. Porque elas não são essa expressão, retomando o que eu acabei de falar, pode ser tanto um espelho quanto que a gente pode se enxergar nela, quanto ela pode ser uma expressão daquilo que a gente viveu. Então, quando alguém se emociona com alguma coisa da história, quando alguém é afetado pela história, eu não acho que a pessoa está confundindo realidade com fantasia.
Eu acho que aquele trecho, aquela imagem, aquela cena, né, ou aquela fala, enfim, alguma coisa, alguma cena ali da história, uma imagem tocou uma experiência que para a pessoa é uma experiência verdadeira. Então, que é aquilo que a gente falou lá no começo, a arte neste caso, porque contar histórias é uma arte, eu tô pegando muito mais, eu tô pendendo muito mais pro lado da tradição oral, pra oralidade, né? Para os contos da tradição oral. Então, contar histórias é uma arte, e essa arte, nesse caso, ela cria uma distância que pra gente é seguro. Então a gente não precisa falar, que é o que eu falei antes também, a gente não precisa falar diretamente da nossa dor, né? Talvez não estejamos prontos para tocar nesta dor naquele momento. E aí a gente pode se fechar. A gente pode sentir que alguém está nos analisando, se a gente está fora de um set terapêutico. Enfim, agora, falar sobre essa dor, mas falando de um personagem, de uma história, é um contexto diferente. Tem uma distância. Mas a gente não deixa de falar, porque lembra que as histórias são espelhos? A gente vai estar falando da gente. Só que ela cria essa distância, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que. E dentro da conterapia, esse processo, este momentinho que acontece assim, em milissegundos, em segundos, quando a gente está ouvindo uma história sendo afetada por ela e algo ali nos chama atenção, algo está vivo, um trecho da história está vivo, a gente é afetado. A emoção, nosso corpo. E aqui eu preciso fazer um parêntese, que é o que eu falei, que eu vou mais para a tradição oral, eu estou falando mais de oralidade, mas existe a possibilidade de, como ouvinte, você está ouvindo uma leitura, alguém está narrando o texto do conto. Isso que eu vou explicar agora, ele tem mais chances de acontecer na oralidade, porque na oralidade, quando você está contando uma história, você precisa contar a partir do que você viu, daquilo que você criou dentro de você. Então, você entrou na floresta, você sentiu o vento batendo no seu corpo e balançando seus cabelos, você ouviu as folhas chacoalhando na árvore. Você está contando o que você viu. E esse é um processo muito corporal. Muito mais corporal do que, por exemplo, você contar o código fonético e o código escrito daquela palavra que compõe, né, as palavras que vão compondo o texto. Então, é a mesma coisa, a mesma experiência, mas a gente tem um eixo. E eu acho que nesse eixo, pela minha experiência, pela minha pesquisa, a oralidade, até por uma questão de neurônio espelho, até por uma questão de acoplamento neural, essas pesquisas que já vão mostrando pra gente o que está acontecendo, que fenômeno está acontecendo aqui na oralidade, né? A oralidade, ela acaba tendo um efeito muito mais encarnado. Então, isso que eu quero explicar, quando a gente ouve uma história que ressoa, aquele trecho está vivo, a gente é afetado. E aí isso mexe com as nossas emoções. Na sequência, em milissegundos, tá? Na sequência, a gente tem os sentimentos. Sentimento já começa, querendo ou não, ser uma racionalização daquilo que é corporal, né? A gente tá começando a fazer esse eixo. E aí a gente consegue alcançar o pensamento. Então, por exemplo, vivi um trauma, não elaborei, tô na experiência bruta ainda. Não tô pronto para falar sobre isso, não quero. Mas ouvi uma história que de alguma forma ressoa comigo. A história é uma ficção. A minha experiência é real. Ressoou. O meu corpo sentiu. Né? Eu tive essa emoção, eu vou para o sentimento me proporciona o pensamento. Isso, dentro da conterapia, a gente chama de reintegração simbólica. Esse percurso que você faz. Por quê? Porque aí você começa a poder pensar sobre essa situação. Ou seja, o que acontece no conto? O conto, ele não está transformando a gente, ele não está trabalhando a dor com uma explicação. Ele está oferecendo uma imagem que pode ser sentida. Aí a gente é afetado, sente, começa a pensar, portanto a gente pode começar a nomear, a gente pode começar a falar sobre isso. E quando a gente começa a falar sobre isso, a gente pode integrar essa experiência, que num primeiro momento podia estar vaga só aqui dentro. Só sei que sinto. Mas, tipo, nem tomei muita consciência que sinto, mas estava aqui. Podia estar fragmentada, excessiva, estou me sentindo sobrecarregada. Não sei, tá ali. Mas o conto promoveu essa reintegração simbólica.
Então, no nosso caso, a ficção definitivamente não é uma fuga da realidade. A ficção pra gente é uma forma mais delicada da gente se aproximar da nossa realidade. Acho que é isso. É assim, o que eu tenho aprendido agora nas aulas e o que eu tenho percebido, que o conto, ele não é contrário da verdade, de forma alguma. É uma roupa que você veste e você entra nessa porta e você não precisa bater, ele não precisa pedir licença, porque você já vai ele espera ele de porta aberta. Não sei se eu viajei, mas alguma Não, coisa assim. mas ó, é incrível porque você está trazendo linguagem para uma experiência que você foi afetada pelo conto. É bem por aí. Uhum, E, e ainda você está usando uma metáfora, ó, para poder explicar isso. Você lançou mão de uma roupa que eu visto. A roupa que eu visto não é só a roupa que eu visto, ela tem significado, ela pode ser apertada, ela pode ser larga, ela pode ser de uma cor que eu uhum, gosto ou que eu não gosto. E aí a gente começa, ó, isso é pensamento simbólico. E a gente começa a achar, a gente vai ampliando, né, uhum. essas perspectivas de entender essa experiência que você acabou de compartilhar conosco. Entendi. Então, claro que nem todo conto vai ser. A gente não vai gostar de todos os contos. Depende, o Sim, sim. momento da vida que a gente dá, depende do que a gente tem aqui dentro, que vai. Como um diapasão, você toca, não é tudo que vai ressoar. Vai ressoar os contos, vai fazer sentido os contos que estão conversando com você nesse seu momento de vida, né? Então, sim, é isso. E tem uma questão, Ana, que às vezes nosso próprio sistema nervoso, ele faz com que a gente perca um pouco o contato com algumas experiências que foram traumáticas, né? E aí, quando você está em contato com o conto, eu achei super interessante quando você trouxe que a gente vai sentindo no corpo. Então, todas aquelas cargas de estresse que a gente não conseguiu liberar naquele momento, o conto nos permite a liberar essas cargas de estresse para que Uhum. a gente possa indo tendo contato gentil com as experiências, mesmo às vezes que a gente não lembre, mas a gente começa a dar novos significados para o nosso corpo, né? Não sei se a minha compreensão está correta, mas achei bem interessante assim quando você trouxe essa coisa de gente sentir no corpo, É porque exatamente isso. É exatamente é, isso. eu acho que acho que parte das situações que a gente vive hoje é muito um bloqueio do sentir, né? E o conto, ele nos traz essa preciosidade da gente sentindo, porque dependendo da história, que nem você falou assim, ah, bate um vento nos cabelos, pode ser que venha uma sensação de arrepio, assim, no corpo, uma sensação de borboletas no estômago e tudo mais, e aí a gente vai trazendo esse resgate para o sentir, né? Para a gente começar a se relacionar a partir de lugares mais profundos, né? E não na superficialidade do cognitivo e de tentar entender tudo, ou de buscar explicações e receitas. Achei muito maravilhoso. Tanto pro cognitivo, né, pro intelectual, porque a gente tá assim numa época super, hiper, ultra, mega blaster de intelectualidade, né? Vamos lá, de inteligência. Tanto isso quanto quando você falou, tem coisas ali que estão no corpo que são inconscientes. Teve até, eu tava ouvindo, o Guilherme e a Ana Paula, eles estavam num workshop de emoções. Poxa, agora pro podcast eu não vou lembrar de cabeça. Eu posso pesquisar certinho, porque eu não tava esperando também. A gente vai fazendo as associações e vai indo, né? Mas eu posso buscar o estudo depois e mandar para vocês se vocês precisarem. Mas de qualquer forma, um estudo. Nesse estudo foi registrado assim, colocou imagens, né, geralmente palavras, e com os eletrodos ali para medir a ativação neural das pessoas conforme elas iam vendo as palavras, as imagens e o que significava. E aí, no meio disso, eles colocaram extremamente rápido, mas assim, rapidíssimo, não sei quantos milissegundos, uma imagem assim, bastante catastrófica, sabe? Que gera que ativa a nossa amígdala ali, que você fala assim, foge ou sobrevive ou ataca ou vamos que vamos. Só que foi tão rápido que o consciente não conseguiu registrar aquilo. E aí perguntava para as pessoas, você lembra de ter visto essa imagem e tal? Não, ninguém lembrou. Só que, como eles estavam medindo a atividade cerebral, foi ativado. Ó, foi ativado.
O nosso cérebro pegou, né? A amígdala percebeu, ela registrou essa informação, ficou no corpo de alguma forma, mas não veio pro consciente. E aí? Quantas coisas a gente vive que tá no corpo que não vieram ainda pro consciente? Então, tanto para questões da intelectualidade, que a gente tá super intelectual, quanto para essas coisas que estão no corpo, a gente é uma possibilidade, né? De novo, eu acredito que a oralidade seja um caminho que favoreça muito mais do que a leitura. Não estou dizendo que a leitura não vai acontecer esse efeito. Eu acho que ele diminui um pouco. A oralidade ainda, eu percebo pela prática, pela experiência, que a oralidade requer habilidades e recursos corporais, aquela nossa comunicação mesmo, que lá, se a gente for adotar o princípio do Pareto para a comunicação, 20% da nossa comunicação é palavra, 80%. Então, seria microexpressões, nossa postura, nosso tom de voz, sabe essa comunicação que não é palavra? Tá ali, né? Então, eu acho que a oralidade, ela requer, né? Ela chama isso pra gente. E aí a gente pode corporificar. Acho muito interessante. Atualmente, uma coisa muito necessária. Sim, sim. E Ana, você já comentou um pouquinho, anteriormente, e o que que acontece dentro de uma pessoa quando ela encontra uma história que parece falar diretamente da sua própria vida? Eu acho que eu volto para aquela cena, aquela imagem do espelho. Acho que quando ela se depara, ela está ouvindo essa história e aí a imaginação dela vai criando essas imagens no mundo interno dela, eu acho que ela pode se reconhecer. Ela se reconhece ali, né? Eu não tô dizendo que ela vai dizer que esse personagem sou eu. Não tô falando que é literalmente, mas eu acho que ela tem alguma coisa minha aqui nesse personagem. Tem até uma história que eu costumo contar, eu contei, eu acho que eu conto no começo do nosso curso, não lembro se eu contei ou não, mas enfim, eu costumo contar, eu conto bem rapidinho. Pode contar a história? É bem rapidinho, bem curtinho. Aí diz que quando os deuses nos fizeram, eles queriam ter a certeza de que toda a sua genialidade coubessem naquela forma. Então, eles foram derramando a luz do sol, derramaram o brilho das estrelas, a sabedoria da mãe terra e a escuridão também. Só que, claro, aquela forma jamais conseguiria abrigar tudo aquilo. Então, ela explodiu em inúmeros pedaços. E aí dizem que é por isso que a gente vem procurando uns aos outros desde então. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim: essa pessoa certamente sou eu. A gente olha para outra pessoa e fala: certeza que essa daí poderia ser eu. Mas às vezes a gente olha para algumas pessoas e fala assim: meu Deus, como é que essa pessoa poderia minimamente ser eu? Então, talvez o grande mistério, né, a grande sabedoria, é que não haja definitivamente um eu. Então, essa história é meio que eu acho que é isso, sabe? A gente se reconhece de alguma forma naquela experiência, naquele personagem da ficção. Ela não está repetindo os fatos da vida da nossa pessoa, embora Adri, a gente teve há um tempo atrás um evento online, eu escolhi contar uma história que se chama o Leilão, e no final do nosso encontro, uma pessoa abriu o microfone e falou assim: essa história que aconteceu é exatamente a minha história. E, gente, era exatamente a história da pessoa, né? Todo mundo ficou meio assim, chocado. Mas não estou dizendo que precisa repetir os fatos da vida da pessoa, mas eu acho que ela, de alguma forma, toca a estrutura da experiência da pessoa. Porque, veja, os arquétipos, os símbolos, eles têm padrões profundos, são padrões humanos profundos. Essas histórias, elas estão falando de perda, elas estão falando de esperança, elas estão falando de medo, de coragem, sei lá, de separação, de retorno. Quem é que? Uma pessoa talvez possa. Quem é que nunca sentiu isso, né? Então, uma pessoa pode nunca ter entrado numa floresta, só que ela sabe o que é se sentir perdida. Ela pode nunca ter sido trancada numa torre que nem a Rapunzel, mas ela sabe o que é se sentir impedida de agir. Ela pode nunca ter recebido uma tarefa impossível de um rei,
Só que ela sabe o que é sentir que a vida está exigindo mais dela do que ela consegue entregar. Então, eu acho que quando esse encontro da pessoa com essas imagens acontece, pode vir alívio, pode vir emoção, pode vir silêncio, dependendo do que está sendo tocado, estranhamento, pode vir resistência. Eu acho que as imagens tocam algo que está presente, que está real ali na estrutura na experiência da pessoa. É o processo da reintegração simbólica que eu estava falando, né? A história vai lá e ela pesca algo do fundo da experiência e ela traz isso para a imagem, para que a gente possa olhar para essa imagem. E percebe que daí a conterapia, essa abordagem, esse trabalho, ele é terapêutico, mas não é uma questão de diagnóstico, não é uma questão de você fazer uma interpretação, uma análise fechada da pessoa. É a gente oferecer uma imagem viva que vai permitir que a pessoa se relacione de outro modo com aquilo que ela viveu. Nossa, eu tenho achado assim, dentro do que a gente aprende na aula e o que eu tenho pesquisado, né, essa questão dos contos e a tradição oral, porque eles não têm dono, né, e eles chegam para você, conforme você conta de um jeito, vem outra pessoa conta de outro, e ele não tem significado pronto. Né? E é isso que eu acho legal, porque chega, por exemplo, que nem numa das aulas que a gente teve, que a gente estava falando lá da mulher esqueleto, né? Que para cada uma de nós lá no grupo chegou de uma forma, e teve uma pessoa que de repente chegou na hora ali na aula e falou assim: eu acabei de ser jogada do abismo. Nossa, aquilo ali foi forte, né? Foi muito forte, né? Então, aí você percebe que como chega para cada um de forma diferente, né? E a voz, né, que chega para o outro é realmente assim incrível. E é sobre isso que eu queria te ouvir. Qual a importância dos contos populares e daqueles que vão passando de geração para geração? É porque eu vou voltar lá para aquilo que eu falei, que será que é um espelho ou será que é uma expressão? Se é uma expressão da experiência humana, eu acho que esses contos eles estão carregando uma memória coletiva da experiência humana. E aí você pensa assim, eles vão passando de boca em boca, e aí muda um detalhe, só que um detalhe aqui, outro ali, a gente vai tendo essa mesma história em outras culturas, por pessoas diferentes, né? Por línguas diferentes, só que as estruturas que são importantes, elas permanecem. Então, e eu acho que elas só permanecem porque faz sentido o que está sendo contado ali. Eu acho que é assim que ele sobrevive, né? Porque está respondendo essas questões humanas fundamentais, essas perguntas humanas fundamentais. Como é que eu vou lidar com medo? Como é que eu vou lidar com reconhecer o engano? Como é que eu vou encontrar ajuda? Como é que eu atravesso uma perda? Como é que eu volto para casa, né? Tem um retorno transformado da minha jornada. Então, são questões humanas fundamentais. Você estava falando aqui ali no grupo, né? A gente meio que criou comunidade naquele momento. Então, se você for ver, a tradição oral, ela criava comunidade. Contar histórias é uma forma de cuidado. A gente cuida do outro. A próxima geração que vem não precisa inventar a roda. Porque, de alguma forma, essa incrível, vou chamar de tecnologia para a gente estar na linguagem atual. Mas narrativa, a história, é uma tecnologia incrível. Você condensa conhecimento, sabedoria, enfim, e aí quando você passa adiante, aquela próxima geração não precisa viver tudo de novo que você viveu. Ela consegue viver por proxy pela história que você está contando. E aí essas histórias estão transmitindo valores, estão transmitindo sabedoria, estão transmitindo aviso, estão transmitindo... Enfim, está transmitindo, né, esses valores, pertencimento, está transmitindo como que você compreende o mundo. E aí eu entendo que, nesse caso, nós não vamos entender essas histórias
com um viés muito atual, é preciso ter essa atenção, como algo utilitário, de forma utilitarista, ou seja, a história é uma ferramenta, um objeto inanimado, algo que eu faço uso. Ah, é luto? Deixa eu pegar essa história aqui para luto. Toma aí pra você. Ouve essa história aqui. Sabe, essa intenção, o ato de ouvir história vai ser o mesmo, mas eu tô falando da intenção por trás do que você tá fazendo com essa história. Então, não usar, ou, ai, essa história antiga ali, de 300, 400 anos, já não cabe para nós. Tipo, você tá no museu vendo ali uma peça antiga, assim, em exposição. Eu entendo que as histórias, elas são seres vivos pra gente se relacionar com elas. E aí elas continuam vivas, justamente porque a cada nova geração, a cada nova pessoa que ouve essa história, ou mesmo a cada vez que eu ouço de novo essa história, a história está viva porque ela encontra uma nova escuta. Cada vez que eu escuto essa história de novo, cada vez que uma nova pessoa escuta essa história, ela vai revelando uma nova camada. Ela vai revelando uma camada diferente. Então, olha, são sabedorias que estão vindo do passado, mas não quer dizer que a gente vai ficar preso nesse passado. São sabedorias que estão oferecendo uma raiz. Veja, são temas humanos justos e frequentes, né? Essas perguntas existenciais que nos ajudam a atravessar o presente. Eu vejo assim, pelo menos. Olha, achei interessante o que você trouxe, porque algumas pessoas, né, dizem que os contos, eles se perderam, né, ao longo do tempo. Mas eu acho que, na verdade, fomos nós que perdemos essa ação de fazer a roda e do colo do conto, porque o conto dá um colo, né? Uhum, não mesmo. Eu, eu até anotei aqui, assim, porque eu fiquei bem encantada com muitas coisas que você trouxe e a visão que eu tenho hoje do conto, assim, a partir daquilo que você trouxe, é que ele traz uma dignidade para a gente olhar para questões mais profundas da nossa experiência Uhum. e encontrar novas formas saudáveis, assim, de estar na vida, reconhecendo a nossa autonomia, né? Então, eu achei bem precioso, assim. E o que a gente conversa bastante, Adri e eu, que hoje a gente tem percebido que a gente tem buscado freneticamente receitas, informação e tudo mais, né? Até porque a gente já falou anteriormente sobre essa questão da intelectualidade, é tão importante hoje, e a gente vai seguindo às vezes sem perceber. E aí você, na sua experiência, assim, com essa complexidade da vida hoje, a gente tem nos aproximado mais dos contos ou a gente tem se distanciado mais dos contos? Eu acho que é um paradoxo, porque é como você falou, né? A gente tem tanta informação, mas não quer dizer que a gente tem uma escuta profunda. Parece que a gente está se distanciando dessa escuta, desse tempo, desse ritmo, desse compasso. Então, que tem a ver com o que a Adri falou antes. Parece que a gente vai diluindo as coisas, entende? Porque a gente precisa ser muito produtivo, a coisa tudo é muito rápido, a informação tá ali, ó, no digitar dos nossos dedos, coisa que antigamente não era assim. Então, a gente tem resposta rápida. Só que esse tempo rápido, essa aceleração, também significa que para a gente conseguir atender isso, a gente meio que dá uma diluída, a gente fica superficial, a gente perde a profundidade, né? E isso também significa, por causa da rapidez com que a gente faz as coisas, que a gente não tem muita presença. Não dá tempo. Tem pouco tempo interno. Tem pouca escuta real, né? Eu acho que talvez a gente... É justamente isso que a gente tá... Por isso que a gente precisa ouvir mais histórias. Porque a história, ela, naquele momento que você tá ali, você acaba desacelerando, ela nos obriga a acelerar, ela tá pedindo uma escuta para você, ela tá pedindo que a sua imaginação funcione, você precisa criar essas imagens e colocar essas imagens em ação. Quando você tá ali numa relação com alguém que tá contando a história, seja individual, seja em grupo, vai gerando um vínculo, coisa que a rapidez de hoje em dia, de rede social, de Reels de 3 segundos, de não sei o que lá, não pode fazer Reels de 1 minuto, porque senão não distribui. Tipo, você não cria vínculo, né? Tem uma permanência.
Então, a gente tem muitas informações, né? A gente sabe como que as coisas acontecem. Acho que tá tudo muito bem posto, a intelectualidade tá ali. Mas eu acho que tá faltando a gente perguntar o que significa isso, né? O que significa? Qual que é o sentido disso? Então, a gente tem uma sociedade que tá cheia de informação, mas que tá pobre em sentido, né? Porque a complexidade atual que a gente está vivendo, essa aceleração, essa fragmentação, ela não nos aproxima automaticamente dos contos. Mas eu percebo que ela vai criando uma fome de sentido. E às vezes a gente não consegue reconhecer essa fome. Às vezes a gente tenta suprir essa fome consumindo principalmente. Comprando coisas, consumindo o que for, comprando curso, comprando roupa, comprando o que for, comendo. A gente produz conteúdo curto, a gente acha explicação ali rapidamente, a gente dá diagnóstico, mas o conto, lembra que o conto está proporcionando para a gente uma jornada, uma travessia? Eu vejo que o conto oferece um tempo de travessia, de percurso, de jornada. Então, isso significa que ele está proporcionando para a gente, ele ajuda a gente a permanecer pelo tempo que nós estamos ali, né? Ouvindo, se relacionando com aquela história, a gente está diante da complexidade do mundo, da complexidade do ser humano, e não dá para reduzir ela numa rápida explicação. Isso pode ser bem desconfortável. E eu acho que ele nos ajuda a desenvolver resiliência. E olha, do jeito que a gente está, eu acho que os contos nos ajudam a devolver ritmo, eu diria. Acho que é ritmo que a gente ganha quando a gente trabalha com esse tipo de abordagem, com os contos, quando a gente se aproxima deles. Acho que é isso. Eu contemplei a tua pergunta? Tô na dúvida agora. Sim, sim, sim. Você diria, Ana, que hoje com essa tecnologia toda, a pressa que a gente está, as informações chegam rápido, o conto seria um remédio? Pera. Pergunta capciosa! Pergunta capciosa, eu quase respondi que sim, mas não. Não vejo o conto como remédio, né? Nem tô falando que ele é uma panaceia, eu acho que a gente romantiza a coisa. Um pouco atrás eu falei pra gente que contar histórias é cuidar, né? É um ato de cuidado para com outro ser humano. Aqui eu vou me aproximar lá da teoria do autocuidado da Dorothea Oren, que quando essa enfermeira desenvolve essa teoria, ela fala assim, olha, da experiência dela atendendo enfermos, né, em hospital, ela percebe que todo mundo tem a capacidade de se cuidar, de estar bem, de estar saudável, mas às vezes a gente experimenta momentos de vulnerabilidade. Nesses momentos de vulnerabilidade, a gente precisa do apoio de alguém. Não é que alguém resolve isso pra gente, a gente precisa do apoio de alguém para que a sabedoria do nosso corpo, junto com esse apoio, possa nos conduzir de volta para nosso estado de saúde completo, total. Então, existe uma agência aqui. Alguém não está fazendo por mim, alguém está me apoiando para que eu possa voltar para essa minha agência, para esse meu cuidado. Então, eu diria que o conto é uma semente, o conto é um cuidado, para que a gente não perca de vista que tem uma contrapartida que é a nossa agência. Se eu não me envolver com essa história, se eu não me interessar por ela, se eu não ficar fazendo perguntas para ela, se eu não for afetada, sabe? E perceber, ai, detestei essa parte. Nossa, nada a ver esse personagem. Gente, eu amei isso aqui. Se a gente não começar a se envolver, por que será que eu tô indignada com isso? Ou por que eu amei? Sabe? Essa elaboração. Se a gente não fizer isso, de que adianta a história? Sem a nossa agência. Eu costumo dizer que, ao invés da metáfora da remédio, eu vou dizer que o conto é uma semente, nós somos o solo. E semente é o quê? Semente é um potencial. Aqui na sua mão, aquela pequena semente pode virar um grande carvalho que é casa para passarinhos, que é sombra, que é madeira para construir, quantas potencialidades existem nessa semente? Quantas potencialidades podem existir num conto? Eu até me emocionei agora, porque antes da gente ir para a última pergunta, estou toda arrepiada, porque você nem sabe o que eu vou te perguntar, mas você já lançou a semente. Hum.
Eu vi os seus stories no início da semana, Uhum, uma sequência de stories que você fez que eu fiquei encantada. E teve uma parte dele que me atravessou. Você uhum. fala da árvore, por isso que agora você falou da semente do carvo que transforma num carvalho. Por isso, para mim, foi assim, eu achei muito significativo. Você Uhum. contou que levou 7 anos para um conto gerar efeito na vida de uma pessoa. E Sim. que quando aconteceu, ela te abraçou dizendo: a princesa abriu a porta do castelo. Isso. E você disse uma frase que essa frase me atravessou, né? Por isso que eu trouxe ela aqui. O conto virou a árvore no solo dela. É, Nossa, eu tô toda arrepiada aqui, porque foi significativo o que você falou e eu vim trazer isso e você não sabia. O que esse caso te ensinou sobre o que significa de verdade um conto para ele funcionar? o que esse caso significou para mim saber que um conto precisa para funcionar? Isso. É, ai, cara, primeiro de tudo, respeito, né? Quem sou eu para controlar de novo? É um convite para relação. Se o foco está no resultado, então eu tenho a permissão de fazer o que quer que seja necessário para que eu chegue no resultado. Que no caso dela, era encontrar uma relação. Ela queria uma relação. Então, assim, qualquer coisa que eu fizer para acelerar esse resultado e eu ter logo ele na mão, tá valendo. Mas o conto, por causa de toda essa conversa que a gente tá tendo, né? Ele tá convidando para relação, ele tá convidando pro compasso, pro ritmo, onde que tá o sentido das coisas. É, esse é um tempo fora do tempo cronológico. E a gente não reconhecer essa dimensão da experiência da vida humana, eu acho que tá adoecendo a gente. O Gustavo Barcelos vai falar do James Hillman, lá na tradução que ele faz do James Hillman, falando de psicologia arquetípica, que antigamente nem se falava de psicopatologia, falava-se de mitos. Agora a gente está decaindo, falando cada vez menos de mitos, no entanto, estamos falando mais de psicopatologia. Ué, mas por que será? Né? Então, eu entendo que essa aceleração, esse negócio está ficando raso, essa ansiedade para produzir logo, está roubando da gente aquele tempo natural do ser humano. Eu acho que tempo, ritmo, cuidado, eu acho que ele devolve isso, esse respeito pelo ritmo humano. É o tempo Não é sobre o Kairos, né? resultado. Não é sobre o resultado, é sobre o processo. Por isso que a gente começa com o humanismo CNV, a formação de conterapia. A gente vai começar a trabalhar a nossa linguagem, para a gente sair da linguagem fixa para a linguagem de processo. Que ela é É, libertadora, né? é verdade. Eu também gosto muito da CNV e, e o que eu tenho estudado, eu estou até fazendo uma série lá no YouTube sobre a CNV e, e o que eu percebo, né, essa questão da gente como humano tá perdendo isso mesmo, né? E a CNV, ele te puxa para essa humanidade, né? Uhum, De você fazer diferente. uhum. Bom, a gente chegou no fim. Eu vou para a última pergunta. É, ficava aqui até ouvia mais um conto, com certeza. E ainda bem que você trouxe, porque eu ia pedir para você trazer um conto, mas aí você já trouxe. Ana, como funciona a contoterapia e a quem ela se destina? E traz aqui para nós o que está programado, qual a tua programação para os próximos tempos. Então, a coterapia, ela vai estar trabalhando principalmente com esses contos da tradição oral, né? E a gente vai pegar esse caminho mais terapêutico. Então, ela acaba sendo uma prática de cuidado simbólico, né, por meio das histórias. Ela vai trabalhar a escuta, como eu estava falando, ela vai trabalhar a curadoria, ela vai também trabalhar a criação de contos. O que a gente está querendo é ajudar as pessoas, ou então os grupos, né, a elaborarem aquelas experiências deles, as experiências brutas, esses desafios, angústias da vida, ampliarem a percepção e encontrar novas imagens, né, novas imagens internas, para aquelas coisas que eles estão vivendo, para aquelas coisas que estão no corpo deles, enfim, para trazer para a consciência, sabe? Aquilo que a gente conversou até agora. Esse é um processo que vai começar pela escuta. Antes de
escolher uma história antes de criar uma história, a gente precisa compreender o que está vivo naquela pessoa, naquele grupo. Então, o contoterapeuta, na sua atividade, ele vai ficar observando o que, que tem de conflito, o que, que tem de desafio, ele vai se interessar que necessidades nós temos aqui, quais são as imagens que essa pessoa está trazendo com essas figuras de linguagem que ela, na fala dela, que narrativa que ela está me trazendo, o que, que ela está repetindo, enfim. A gente quer escutar, a gente quer fazer pergunta. Depois dessa escuta, a gente vai fazer ou uma curadoria, vai escolher um conto da tradição oral que já existe, ou então a gente vai criar um conto terapêutico autoral, que foi como eu comecei. Lembra que eu falei, aquele meu colega, ele falou assim, você cria um conto para mim? Eu precisei escutar ele, para daí entender em que momento que ele estava, para daí ir para casa e ficar pensando assim, gente, mas que imagem, que símbolo, que história que eu já ouvi, que eu já trabalhei, que ressoa com o que ele falou para mim, do que ele me diz. E aí você vai criar esse conto, ou você vai curar, ou você vai criar um conto com a intenção de cuidar. Então, lá no comecinho não estava muito claro para mim. Eu achava que eu tinha que resolver, né, o problema que a pessoa me trouxe. Afinal de contas, a pessoa estava pagando para mim, e aí como é que eu ia fazer? Né? Aí que eu entendi que existe essa delicadeza, essa sensibilidade nesse processo, e aqui eu estou ajudando a cuidar. Então, não é para diagnosticar, não é para interpretar o que a pessoa está dizendo, é com essa intenção de cuidado mesmo. Aí eu desenvolvi um método que se chama Tecendo Realidades. Esse método vai organizar isso que a gente está falando em 4 movimentos. O primeiro é as intenções, então é aquela escuta que eu estou falando. O segundo é o significado, vai fazer essa pesquisa que eu comentei. O terceiro, a gente vai tecer essas histórias, a gente vai criar, ou vai fazer a curadoria. E o quarto, a gente vai tecendo voz, a gente vai narrar, vai contar, vai entregar a história para alguém. Então, a contoterapia, ela é pensada para aquelas pessoas que estão nesses momentos, nesses processos de transição, de luto, enfim, estão vivendo seus desafios, seus conflitos internos, querem amadurecer, querem se reorganizar emocionalmente. É bem dentro da faixa terapêutica, sabe? Mas existem pessoas que também me procuram, que são psicoterapeutas. Dentro da psicoterapia, a contoterapia vira uma abordagem de apoio para aquela que ela já está aplicando. O que também aparece aqui, atraído esse público de desenvolvimento humano, são pedagogos. Só que aí a aplicação da conterapia, ela vai pegar um viés mais cultural para a gente poder respeitar a ética da formação, da capacitação de cada pessoa, né? A conterapia, ela não vai substituir a psicoterapia, não vai substituir acompanhamento médico, enfim, os cuidados mais especializados que você tem que fazer. Ela é um ofício terapêutico próprio. Ele é centrado no cuidado simbólico, que nem eu falei por meio das histórias. Então, eu acho que é isso. A gente quer oferecer uma imagem viva que vai ajudar a pessoa a se escutar de outro modo. Que tem, as inscrições para a turma do ano que vem já estão abertas. Eu estou para lançar uma oficina agora no 2º semestre. Eu estou numa correria porque a gente está fazendo um aplicativo também. Porque todo mundo chega para mim e fala assim, Ana, você tem uma história para isso? Ana, você tem uma história para aquilo? E aí eu sei que a busca, ela é parte fundamental da gente achar a resposta. Porque, afinal de contas, se eu estou todo esse tempo falando para a gente que não é sobre o resultado vai ser uma consequência, vamos olhar para o processo? Quando me pede um conto, eu falo assim, ai meu Deus, a busca que você faz, ela é tão importante quanto você encontrar o conto. Aí a gente está desenvolvendo um app justamente disso, assim, para a gente ofertar trilhas, né, de percursos, assim, e mapas de significado das questões humanas trazida pelos contos. Então, para essa questão, que contos podem existir, que existem hoje? Aí a gente está nesse processo, mas não sei quando que vai ficar pronto. Estamos aí, né, fazendo. Isso. Ah, que maravilha, que maravilha. Eu já disse que eu já estou dentro da próxima, que eu sei que vai ter, né? Então, para mim é muito importante porque eu fiquei um período agora muito distante da minha escrita, da escrita que eu gosto. E quando eu entrei para fazer a contoterapia, para mim foi até uma forma de eu voltar a escrever da forma que eu gosto, né? Tanto que eu
ontem mesmo, eu acho que eu postei um poema que eu escrevi, lendo um livro ou outro. Então, o que eu estou gostando é isso, ela está me trazendo para o meu eixo de novo. Isso para mim está sendo muito importante. É isso aí. E fora, claro, o universo das histórias que eu gosto. Ele é encantador, né? Não, Nossa. é maravilhoso. Tanto é que eu já recebi 2 contos que foram feitos para mim, que foram muito significativos e me ajudaram a fazer o movimento que eu precisei fazer. Uhum. E foi um movimento até que rápido, do tempo que, que os 2 contos chegaram e o movimento que eu fiz, eu posso dizer que foi um movimento muito rápido. E eu me encontrei nos 2 contos, os 2 eu coloquei o mesmo tema e eles me trouxeram de forma diferente umas histórias assim incríveis que, assim, guardo no meu coração. Obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Grata Adri, grata Pri. Ana, foi um prazer te conhecer. A Adri sempre falou muito de você e do Conto Terapia. É, extremamente ricas informações que você trouxe e aspiramos assim que muitas pessoas possam ter acesso aos contos e que tenham a alegria de presenciar você contando história, porque é muito bonito, assim, a forma como você conta, como você envolve, a entonação de voz em cada parte da história, isso é muito rico, assim. Então, é até um dos trechos, assim, que eu gostaria de compartilhar, assim, para que as pessoas pudessem presenciar, porque é muito diferente de quando você está lendo Como eu tô contando, né? exatamente, foi a diferença que você falou, né, sobre a oralidade quando a gente tá lendo, assim. Então, aspiro que muitas pessoas tenham acesso a isso e que possam utilizar essa riqueza dos contos para a elaboração da sua própria experiência, de reconhecer sua própria autonomia e também acho que uma outra coisa que ficou muito presente é que o mesmo conto ele pode nos afetar de diferentes formas em diferentes momentos assim da vida. Então que a Uhum. gente utilize essa riqueza porque o mesmo conto ele pode trazer novas simbologias, novos significados e e acessar novas imagens, né? Porque hoje é tão importante assim a imaginação Ah, é. e o quanto que ele traz essa riqueza assim da gente se imaginar a gente ter esse distanciamento seguro para a gente se imaginar em diferentes contextos, né? Então, te agradeço muito assim a sua presença e a riqueza das informações que você trouxe para a gente. Eu que agradeço. Foi um prazer papear com vocês. Sempre gosto de falar de conterapia. Ai, eu amo o que eu faço. Tem muito sentido. Então, ai, um baita prazer. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Isso a gente se percebe, né, que assim, do teu sorriso, da forma de expressão corporal, que isso está na tua alma mesmo, né? Isso dá para ver nítido e eu levo daqui hoje que a gente conta história com cuidado de algo assim do invisível que está ali, né? E te agradeço de coração por atravessar essa preciosidade com a gente hoje, tá bom? Um abraço, beijo grande. Um abraço. Você acaba de ouvir o episódio Preciosidades e Possíveis Atravessamentos Proporcionados pelos Contos, com a presença incrível da Ana Rossetto. Para conhecer melhor o trabalho de contoterapia da Ana, convidamos você a navegar pelo perfil @contoterapia. Para saber as iniciativas do Trocas Preciosas e como pode nos apoiar, acesse o nosso site www.trocaspreciosas.com. Este podcast é independente. Tivemos como convidada especial Ana Rossetto, condução, elaboração de perguntas e roteiro Priscila Almeida e Adriano Oliveira, edição e publicação dos trechos Adriano Oliveira, e o nosso muito obrigado por seguir aqui conosco e esperamos você no próximo episódio. Obrigada!